É por isso que a igreja se tornou, como eu disse da outra vez, uma quaternidade, né? A quarta pessoa da Trindade é a igreja. É muito mais blasfemo você enfrentar a igreja humana, histórica, visível, perceptível, do que a gente pode imaginar. O indivíduo, no coração tem gente me vendo e ouvindo há anos, dizendo o seguinte: eu concordo com o que esse cara diz sobre Jesus, só que isso não parece com a igreja. Não parece com o que a igreja é e com o que a igreja ensina. Então, isso é a cara de Jesus. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse falando, Jesus falaria isto. Porque isto é evangelho. Mas não parece com a igreja. Aí ele me escreve um e-mail furioso, dizendo: o senhor é um homem de Deus, mas por que o senhor odeia a igreja? Eu digo: eu? O meu amor por Jesus agora virou ódio pela igreja? A busca de semelhança com Jesus se tornou ódio pela igreja? A igreja que cuide da sua dessemelhança em relação a Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas é ofensivo não buscar um ponto de conciliação entre Jesus e a igreja, que é esse limbo onde os espirituais cristãos vivem. Quem é o ser espiritual no cristianismo? É aquele santo camaleão espiritual, que aprendeu um mimetismo, que eu não sei qual foi o mecanismo nem o fenômeno, que o fez conseguir ficar um pouco parecido com Jesus e a cara da igreja para o lado de cá. Dependendo do público, ele vira a face. Para fora, ele oferece Jesus. Olha o meu perfil Cristo. Para consumo externo. Para dentro, o perfil eclesiástico. Sóbrio como as melhores doutrinas da fé. Depende do público. Esse, em geral, se torna o grande líder cristão, denominacional. Unanimidade. Uma cara de Jesus para fora, uma cara sóbria para dentro. E eu conheço esse lugar muito bem, porque eu já o habitei melhor do que quase todo mundo que eu conheço. Porque eu olhava e dizia: bom, se é Jesus, não é a igreja não parece com Jesus. Mas eu tinha uma necessidade, um compromisso de coração e de espírito, não era uma necessidade psicológica, era uma coisa espiritual, parte de uma convicção da época, de que aquilo ali era igreja e que aquilo tinha que ser salvo a qualquer custo. De outro lado, não parecia nada com Jesus. Devagar, eu que comecei com a cara de Jesus das duas faces, muito devagar consegui ficar com o rosto de Jesus para o mundo e com uma cara de sobriedade cristã para o lado de dentro. Nesse limbo aqui. Você é o cristão piedoso, é a melhor versão do que se consegue se você ficar entre Jesus e conosco. Eu me converti totalmente de Jesus. 15 anos depois, metade de mim era de Jesus, metade de mim servia conosco. Com todo amor por Jesus, mas servindo a conosco. Tentando caber em conosco, revolucionar conosco, salvar conosco, em nome de Jesus. Mas você vai fazendo isso e não percebe que quanto mais você tenta salvar conosco, mais você fica a cara de conosco sem saber e sem sentir. Eu sei o que eu estou falando, meus irmãos.